Olá, alunos! Hoje nós falaremos sobre fração geratriz de dízimos periódicos compostos. Professor Raísso aqui, que vos fala. Devemos lembrar que, nas aulas anteriores, nós falamos sobre as frações geratriz de dízimos periódicas simples, né? Qual é a diferenciação entre uma e outra? É que na fração dízimas periódicas simples, como vocês podem estar vendo aqui neste exemplo, é que o período ele aparece logo após a vírgula. Então, aqui no caso, o nosso período é o 3. Outro exemplo que a gente pode apresentar para vocês é o 12,4545, ou seja, aqui nós temos também um exemplo de dízima periódica simples. O período ele aparece logo após a vírgula na dízima periódica simples, né? Só lembrando, né? Dízima representa porque a gente tem aqui um número decimal, ok? Em que ele é infinito, certo? Ou seja, por meio dessas reticências, né? A gente utiliza que aquele número ele vai sempre se repetir. E também é chamada de periódica, por quê? Porque aqui nós apresentamos um período, ou seja, nós vamos ter valores que vão sempre se repetir, números, né? Neste caso aqui, o número que sempre se repete é o 3. E neste caso aqui, os números, né, que sempre se repetem é o 4 e o 5, ou seja, 45, 45, 45. Quando a gente está vendo dízima periódica composta, como a gente viu, o que acontece? A dízima periódica ela vai ser considerada composta quando, após a vírgula, nós tivermos um valor que não se repete e só após esse valor que não se repete, o período vem a aparecer, como no caso do nosso exemplo aqui, menos 5,6707070. Observamos que o nosso período é 70, né? 7070, e aqui o número 6, ele é o valor exatamente que não se repete. Então, como é que a gente vai gerar a fração que determinou essa dízima, né? Porque nós estamos entrando aqui no conteúdo da fração geratriz de dízimas periódicas, ou seja, nós temos o número decimal, no nosso exemplo aqui é o número menos 5,6707070, e nós queremos exatamente a fração que gerou essa dízima, né? Pode ser representada aqui por uma fração A por B, em que A é o numerador, B é o denominador, e esse B tem que ser diferente de zero. Então, vamos aqui determinar como que a gente consegue determinar essa fração, né, que gerou essa dízima. Então, vamos usar esse exemplo do livro, viu? Então, nós temos aqui o número menos 5,6707070. A primeira coisa a se fazer quando nós temos uma dízima periódica composta é eliminar, ou seja, esse valor que não se repete, que é o 6, ele tem que sair daqui, que está após a vírgula, né, na parte decimal. Ele tem que vir para cá, para a parte inteira, ou seja, ele tem que ficar aqui perto do 5. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa dízima, certo? E nós vamos chamar ela de x. Por que vamos chamar de x? Porque x vai ser o valor, ele vai representar a fração que gera essa dízima, certo? Após esse passo, que a gente determinou que esse valor, essa dízima é determinada por x, a gente vai fazer o segundo passo, que é o quê? Exatamente eliminar esse 6 que está na casa decimal e passar para a parte inteira, ou seja, antes da vírgula nós temos a parte inteira, então tem que vir para cá. Para isso a gente vai multiplicar toda essa equação 1 por 10. Aí vocês podem estar se perguntando, por que por 10? Porque multiplicando essa dízima aqui, esse número decimal por 10, esse valor 6 aqui ele vai para antes da vírgula. Certo? Quando você multiplica um número decimal por um número 10, um número 100, um número 1000, essa vírgula aqui, ela tende a andar para a direita. Como aqui é 10, ela vai andar só uma casa, né? Uma casa para a direita, ou seja, ela vai sair entre o 5 e o 6 e vai ficar aqui entre o 6 e o 7, certo? Então aqui, ó, fica 10 vezes x, que dá 10x, ou seja, você só vai juntar o número com a letra, né? Que a gente chama, neste caso aqui, de incógnita, é um valor aqui desconhecido até então, certo? E aqui, como eu disse, a vírgula vai andar para a direita. Com isso, nós vamos ficar com o número aqui, ó, menos 5, 6. Ou seja, o 6 ele vem para cá, para perto do 5. A vírgula fica aqui entre o 6 e o 7. Ó.
Então, 56, 70, 70. Com isso, o que acontece? A gente vai ter agora uma dízima periódica simples. Mas para mim poder eliminar essa parte aqui, que é o período, eu tenho que agora multiplicar por 100. Porque eu tenho agora o quê? Eu tenho o 7 e o 0 como período, ou seja, eu tenho dois valores, então, sendo periódicos. Se fosse só um, eu multiplicaria por 10 agora, mas como são dois, eu multiplico por 100. Então, agora, no passo 3, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai multiplicar tudo isso aqui, ou seja, a equação 2, por 100. E aí, segue o mesmo procedimento que eu falei quando a gente multiplicou aqui por 10. Como aqui a multiplicação é por 100, quando a gente estiver multiplicando aqui o número decimal, essa vírgula aqui, ó, ela vai andar duas casas, ou seja, ela vai passar do 7 e do 0. Por quê? Porque quando eu multiplico o número decimal por 100, essa vírgula aqui anda para a direita duas casas, né? Vocês podem fazer um teste aí, multiplicando, por exemplo, 100 vezes 2,24. Vocês vão ver claramente que isso aí vai dar 224. Façam um teste aí para vocês comprovarem. Depois vocês multipliquem também 10 por 2,24. Vocês vão ver exatamente que isso aí vai dar 22,4. Façam um teste para vocês fazerem essa comprovação. Então aqui multiplicando nós vamos ficar com 100 vezes 10x. Ó. 100 vezes 10 dá 1000. Colocamos o x aqui junto com o 1000. A vírgula vai andar, ó, duas casas, como a gente já falou. Então vai ficar aqui, ó, menos 56. Esse 7 e esse 0 vem para perto aqui do 5 e do 6. Ok? E aqui o nosso período ele vai se repetir, porque ele é infinito. Agora, o que a gente faz? A gente subtrai a equação 3 menos a equação 2. Certo? Então vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 1000x igual a menos 56,70, 70, 70, 70, menos a equação 2, que é 10x igual a... Aí a gente tem que ter o cuidado, viu, de colocar vírgula abaixo de vírgula, ok? Por isso que aqui o 53, ó, ele vai, o 56, que é da equação 2 aqui, ó, ele vai ficar aqui abaixo do 70, viu? Porque a parte inteira aqui nessa equação 3 é menos, né, 5.670. E na equação 2 é 56. Então, ó, aqui, ó, unidade, dezena. Lá na equação 2, a unidade é o 6 e a dezena é o 5. Então, por isso que ficou aí ambos abaixo. E a parte decimal aqui, elas são iguais, 70, 70, 70. Como a gente está fazendo uma subtração, certo? Deixa eu só voltar aqui para o nosso material, viu? Só um instante. Ó, o que acontece? Deixa eu voltar aqui. Espera aí, deixa eu apagar essa linha que ela ficou um pouco torta. Vou ver se eu consigo fazer ela aqui. Certo. Aí agora a gente faz a subtração aqui. A gente pode fazer essa subtração de dar igualdade. Ó, 1000 menos 10 dá o quê? 990. X. Aqui na parte decimal, observem após a vírgula, viu? Esses valores são todos iguais. Então quer dizer que aqui vai ter aqui, ó, após a vírgula, tudo vai dar zero. Então não precisamos colocar. Então o que a gente vai subtrair? Somente 5.670 menos 56. Então vamos lá, 0 menos 6, a gente sabe que tem que pedir emprestado porque o 0 é menor, né? Então 10 menos 6 dá 4. O 7 foi tirado uma dezena dele, né? Para poder juntar aqui com o 0. Então aqui ficou sendo 6, né? 6 menos 5 dá 1. E aqui a gente vai só abaixar o 6 e o 5. Com isso, e é claro, né? A gente vai conservar o sinal negativo. Com isso, a gente vai ter agora que encontrar o valor de x. Como? Eu vou tirar esse 990 que está aqui com o x e vou passar ele dividindo os 5.614. Então,
nós temos aí que 5.614 dividido por 90. Isso aqui é a fração que gerou, né, essa dízima periódica aqui que a gente tratou no conteúdo aqui em cima, ou seja, a dízima periódica menos 5,6707070. Se vocês quiserem comprovar, o que vocês vão fazer? Vocês vão dividir 5.614 por 990. Deixa eu abrir minha calculadora aqui para que a gente faça logo aqui. Deixa eu colocar ela aqui do lado. Então vamos fazer a divisão. 5.614 dividido por 990. Olha o resultado. 5,6707070, ou seja, infinitamente. Aqui arredondou-se para 1, porque a calculadora é limitada, né? Ela não vai continuar com seus valores, que ela tem um limite de dígitos para ser colocado no seu visor. Mas se tivesse um limite infinito, esse 70 continuaria se repetindo, ok? Então, vocês estão observando exatamente isso, ou seja, a transformação de uma dízima em fração. Aqui no nosso livro, dos 5.614 dividido por 990, foi feito ainda o que? Uma simplificação, ok? Entre esses valores, né? Observe que aqui, ó, foi dividido por 2, foi dividido por 2. Por quê? Quando for uma questão de uma avaliação que tem assim alternativas para vocês marcarem, por exemplo, pode ser que a fração A da questão não seja essa encontrada, e sim essa, ó. Por quê? Porque aqui ocorreu-se uma simplificação, ou seja, eu reduzi a fração dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número, certo? Então a fração geratriz que a gente procurava é essa, 2.807 dividido por 495, que a gente pode comprovar novamente se o valor vai dar o mesmo, né? Só para efeito de demonstração para vocês, né? A gente já sabe que o valor dá o mesmo. Então 2.807 dividido por 495. E o que a gente observa? Que exatamente dá o mesmo valor. Então essa fração é que gera essa dízima. Ok? Então eu espero que vocês tenham entendido esta aula, certo? Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem no privado. E aguardem o próximo vídeo para o conteúdo seguinte, certo? Até mais!